E aí, vamos mergulhar logo de cara no nosso tema de hoje? Olha só, a palavra herança carrega um peso enorme, né? Na maioria das vezes, quando a gente escuta essa palavra, logo vem à cabeça imagens de mansões, contas bancárias recheadas e fortunas passando de geração para geração. Mas, infelizmente, é muito comum que essa mesma palavra venha acompanhada de brigas, disputas judiciais e até famílias destruídas. Na nossa análise visual de hoje, a gente vai explorar um material fascinante que questiona exatamente isso, o verdadeiro peso e o significado mais profundo de uma herança, algo que vai muito, mas muito além dos bens materiais. Vamos ver como figuras históricas lidaram com seus legados e o que isso tem a nos ensinar sobre valores eternos. O conteúdo que serve de base para o nosso estudo de hoje foi desenvolvido pelo Ministério Shekinah Shammah, da autora Márcia Araújo. O texto que vamos detalhar propõe um mergulho profundo em passagens bíblicas, criando um contraste bem claro entre as posses que a gente acumula aqui na Terra e os princípios espirituais. O objetivo principal da fonte é muito direto: fazer a gente parar e refletir sobre quais riquezas realmente importam e, principalmente, quais delas duram de verdade. Então, bora analisar com muita atenção os argumentos e as histórias que esse texto traz pra gente. Para organizar as ideias, o nosso roteiro de hoje está dividido em 4 partes super importantes. Primeiro, vamos falar sobre o peso da herança. Depois, a gente entra no caso impressionante das filhas de Zelofiade, seguido pela história da vinha de Nabote, e por fim, vamos amarrar tudo falando sobre a nossa herança celestial. Vamos lá? Começando então pela parte 1, o peso da herança, e o grande contraste entre a herança material e o legado espiritual. Logo de cara, a fonte desenha uma linha muito nítida separando duas visões de mundo totalmente diferentes. De um lado, a gente tem a herança puramente material. O texto até puxa uma referência lá do livro de Lucas para mostrar como a ganância, na maioria das vezes, é o gatilho para brigas feias e muita amargura. Sabe aquele legado triste onde os pais deixam um monte de dinheiro, mas nenhuma base de caráter? Pois é. Do outro lado da moeda, o texto apresenta a ideia da herança espiritual. E o ponto-chave aqui é que essa herança não é tratada como um direito de nascença biológico ou algo automático, mas sim uma salvação que, segundo a narrativa, é reservada para aqueles que assumem a posição de filhos de Deus através da fé. Isso é brilhante para ilustrar a premissa central do material. O verdadeiro valor de um patrimônio não se mede pelos zeros na conta bancária, mas sim pela sua durabilidade, ou seja, se ele é eterno ou não. E isso nos leva direto para a nossa parte 2, as filhas de Zelofiade. Um verdadeiro marco de justiça lá no livro de Números. Gente, aqui a gente esbarra num momento histórico incrível de justiça e equidade nos relatos bíblicos. A história é a seguinte: Zelofiade faleceu, mas não deixou filhos homens, e pelas regras duras daquela época, isso significava perder todas as terras da família, só que ele deixou 5 filhas. E o que o texto da Márcia Araújo traz de mais fascinante é o simbolismo embutido no nome de cada uma dessas mulheres. Dá só uma olhada. Maalá traz a ideia de superação de dificuldades. Noá indica movimento. Ogla é o próprio símbolo de autonomia e liberdade. Milca já aponta para a liderança. E Tirza faz a conexão com o prazer e a beleza. O material sugere que não foi por acaso, né? Essas características batiam exatamente com a atitude pioneira que elas estavam prestes a tomar. E o ápice dessa história é justamente como elas resolveram peitar o sistema. Pensa na linha do tempo com a gente. Depois que o pai morre no deserto, elas dão de cara com uma barreira legal inflexível. Um sistema patriarcal que simplesmente não aceitava que terras fossem passadas para mulheres. Mas, fazendo jus aos próprios nomes, e num ato de extrema coragem, elas vão lá e apresentam uma petição oficial para Moisés e para os líderes da época. O resultado disso? Uma decisão divina que não só atendeu ao pedido delas na hora, mas que acabou alterando a legislação de Israel para sempre. Elas criaram um precedente inédito para os direitos de propriedade das mulheres, com a única condição de que casassem dentro da própria tribo para manter o território seguro. Ou seja, elas não só salvaram o legado do pai delas, como derrubaram barreiras gigantescas. Seguindo em frente, chegamos à parte 3, a vinha de Nabote. Um verdadeiro conflito de valores que a gente encontra lá no livro de 1 Reis. O texto agora foca na história de Nabote e do rei Acabe. E aqui temos um choque brutal de visões de mundo por causa de algo super simples. Um pedaço de terra, uma vinha. Acabe olhava para aquela vinha e só enxergava a utilidade material. Ele basicamente queria fazer ali uma horta. Para ele, era só uma mercadoria que o dinheiro dele podia comprar para amaciar o próprio ego.
Só que Nabote via essa mesmíssima terra por lentes completamente diferentes. Para ele, aquilo era um legado espiritual, a herança sagrada dos pais dele. Era algo que literalmente não tinha preço. A recusa do Nabote em vender não tinha nada a ver com fazer um bom negócio financeiro. Era pura obediência aos princípios divinos de não se negociar um legado familiar. Mas como a gente sabe, se manter fiel aos princípios muitas vezes atrai uma baita hostilidade, né? A cronologia que o material descreve aqui é bem trágica. Nabote diz um não bem redondo. Acabe faz birra, age feito uma criança contrariada. Aí entra em cena a rainha Jezabel, que arma um esquema pesado de manipulação, usando mentiras para acabar com Nabote. No fim das contas, ele é assassinado de forma totalmente injusta e a vinha é tomada. O mundo, que aqui é representado por esse poder corrupto, sempre vai tentar arrancar da gente aquilo que tem um valor real. Mas a fonte faz questão de destacar um ponto-chave. A história não termina aí. A injustiça nunca passa batida. O texto narra que Deus envia uma resposta imediata através do profeta Elias. A grande lição aqui é que a gente pode até perder a vida aos bens materiais, mas a integridade espiritual, essa sim, continua intocável. E usando esse sacrifício absoluto de Nabote como gancho, o texto lista alguns outros personagens que fizeram exatamente o oposto e cometeram um erro fatal. Lembra de Esaú? Ele simplesmente negociou os direitos dele por um prato de comida. Tem também Sansão, que jogou fora a própria força por causa de desejos do momento. O rei Saul, que não aguentou a pressão popular e cedeu. E o jovem rico, que preferiu se agarrar à sua fortuna temporária a aceitar o chamado espiritual. O argumento da fonte é claríssimo e não deixa margem para dúvidas. Princípios não se negociam. Tudo que é oferecido em troca da nossa herança espiritual é, por definição, inferior e vai passar rapidinho. O que nos traz para a nossa quarta e última parte, a nossa herança celestial, trazendo agora a perspectiva da eternidade para a conversa. Apoiando-se lá nos ensinamentos do apóstolo Pedro, o material monta uma tabela de comparação que é super contundente. De um lado, a herança terrena. Não importa o quão gloriosa ela pareça ser. O texto até cita o exemplo das grandes cidades e templos de Roma, mostrando que, no fim, tudo apodrece, cai em ruínas e acaba sendo corrompido pelo tempo e pela impureza. Do outro lado da tabela é descrita a herança celestial reservada aos cristãos. E é aqui que a conversa muda de patamar. Essa herança é classificada como absolutamente incorruptível, perfeitamente pura e, acima de tudo, eterna. É um lugar seguro, uma casa que, ao contrário daquelas fortunas terrestres que a gente falou lá no início, nunca vai ser alvo de briguinhas mesquinhas ou da decadência. Mas, convenhamos, isso traz à tona um dilema super comum para qualquer ser humano. Como é que a gente valoriza e cuida de algo que a gente nem sequer consegue tocar? O texto tem plena noção da natureza intangível dessa promessa. A gente não consegue ver com os nossos olhos físicos nem pegar com as mãos. Mas aí vem a grande sacada. O material argumenta que coisas como o amor, a paz e a alegria também são totalmente intangíveis. Mas ninguém aqui duvida de que elas sejam reais, certo? E para garantir a posse dessa herança no futuro, a gente precisa de uma salvaguarda forte aqui no presente. Segundo a fonte, essa salvaguarda não é um cofre blindado num banco ou uma equipe de advogados de elite, mas sim uma fé ativa. É através da nossa cooperação diária com os princípios de santificação e resistindo à corrupção do dia a dia que a gente mantém essa herança blindada e muito bem guardada. O que nos deixa com um pensamento final muito, mas muito direto. Diante de todas essas histórias incríveis de coragem e integridade do passado, e vendo como as riquezas puramente materiais sempre acabam em ruínas, o texto lança uma provocação essencial para a gente refletir. Afinal de contas, qual é o legado que está sendo construído hoje? O foco da vida está em acumular essas vantagens terrenas que, como vimos, passam num piscar de olhos, ou em construir uma herança baseada em princípios que vão ecoar pela eternidade? É uma questão bastante profunda sobre onde a gente tem depositado o nosso verdadeiro valor. Muito obrigado por acompanharem essa explicação até o final e a gente se vê na nossa próxima análise.